Graça e paz, ouvintes deste podcast, Cristo Sempre Cristo, que tem como propósito sempre exaltar a pessoa de Jesus Cristo, anunciá-lo ao mundo que Ele é nosso Deus, Senhor, Salvador, que deu a si mesmo para resgatar o pecador da perdição eterna. Hoje eu quero compartilhar com você o primeiro capítulo do Evangelho de João, alguns versículos, que fala exatamente quem é esse Cristo que eu estou anunciando para você. O único Deus verdadeiro. E a Bíblia afirma sobre isso. Temos como base para esse podcast a Bíblia, a Palavra de Deus. E vai ser de uma forma bem tranquila e simples, para que todos nós entendamos e aceitemos esta palavra dentro do nosso coração. João, escrevendo ao seu público, ele vai começar o seu evangelho dizendo assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós estamos vendo um relato de uma testemunha ocular de Jesus Cristo. João era um homem de um temperamento forte, ao ponto de Jesus Cristo chamá-lo de filho do trovão. Mas ele caminhou com Jesus e ele procurou conhecer Jesus. E João vai numa profundidade tremenda aqui, quando vai buscar explicar sobre Jesus Cristo lá no Gênesis, sobre o Verbo. Foi o Verbo, foi a palavra que criou todas as coisas, à exceção do ser humano que ele formou com as suas próprias mãos. Mas ele está dizendo que no princípio, do princípio de tudo, o Verbo já estava lá. E nada do que foi feito longe da presença do Verbo. E esse Verbo, que é a palavra de Deus, se encarnou, que é o próprio Deus. Se encarnou em Jesus Cristo. Então, se eu quiser conhecer a Deus, eu preciso conhecer Jesus Cristo. E olha, eu vou lhe dizer algo importante para a sua vida. Não tem como você conhecer Jesus Cristo se você não tiver intimidade com a palavra de Jesus Cristo escrita. Ele usou homens da sua confiança, pecadores como eu e você, mas inspirados pelo Espírito Santo para poder relatar quem é Jesus Cristo. Então, se eu quiser conhecer a Deus, eu preciso conhecer Jesus, e se eu quiser conhecer Jesus, eu preciso ler as Escrituras Sagradas. Eu vou lhe dizer por quê. Porque quando nós lemos as Escrituras Sagradas, quando nós lemos com aquele intuito de conhecer, de viver as Escrituras, as pessoas não nos enganarão. Os falsos profetas não nos enganarão, porque nós conhecemos Jesus na essência pela palavra dele. Então, nós conhecendo Jesus aqui, ele está dizendo que ele é o Verbo, ele é o próprio Deus. Nada do que foi feito sem ele. Ele é luz, é a luz verdadeira. Nós andávamos em trevas sem Jesus, mas a partir de Jesus, a luz de Jesus nos ilumina, os nossos olhos, eles se tornam
claros, acesos para as questões espirituais de Jesus Cristo. E aí o Senhor, nessa preocupação de nos revelar Jesus Cristo, Ele envia um homem como eu e você, um profeta, João, para anunciar que Jesus estava vindo. E outro fator importante que eu quero destacar aqui para você que está nesse texto é que muitos dizem assim: todos nós somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. É o mesmo Deus, o que importa é que é o mesmo Deus. Não é bem assim. As Escrituras aqui estão ensinando, no verso 12, que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isto quer dizer que nem todos são filhos de Deus, mas se tornam filhos de Deus. E os que ainda não são, podem se tornar, porque é um prazer para o Senhor que todos sejam filhos dele. Mas para ser filho dele, precisam crer que Jesus é Senhor e Salvador. Precisa arrepender de pecado, reconhecer que é pecador, arrepender, confessá-los para Jesus Cristo, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E todos aqueles que aceitam Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, têm a sua vida transformada. Não é mudada, transformada. Quando a vida é transformada, ela não volta mais. Vou dar aqui o exemplo da largata. Transforma-se em borboleta, não tem mais como voltar. Então o Senhor quer nos transformar. Então a vida de pecado que nós vivemos já não nos agrada. E aí nós podemos passar a orar, pedir a esse Cristo vivo, que é vivo, para que tire de nós toda a imundície de pecado. E pedir a Ele a graça de sermos pessoas cheias dEle, iluminadas por Ele. Quando Cristo é a minha vida, eu deixo para trás o pecado. E aí eu posso pedir a Jesus: Senhor, faz-me ter nojo do pecado. Sem Cristo, nós olhamos para o pecado, nós agradamos o pecado, nós queremos ver no pecado. Mas com Cristo é diferente. Nós passamos a pedir a Ele: faz-me ter nojo do pecado. E faz com que a minha alegria seja a alegria do Espírito Santo, aquela alegria completa que o Senhor vai falar aqui em João 16. Eu quero essa alegria completa. E a alegria completa em Cristo Jesus está ao ponto de nós sofrermos, se for o caso, por Jesus. Como acontece com alguns irmãos em países que existem a ditadura comunista, eles estão sofrendo. Outros que sofreram, como é o caso dos irmãos que são narrados no livro Torturados por Amor a Cristo, do pastor Richard Wurmbrand. Você pode ler esse livro lá para você ter noção do que é de fato sofrer pelo Evangelho de Cristo, por Cristo Jesus. Então, o sofrimento dos cristãos não ficaram somente na igreja primitiva, mas até hoje os cristãos sofrem perseguições, são torturados, são massacrados, são assassinados porque amam a Cristo. Eles não negam a fé em Cristo. Então, viver essa alegria de Cristo também é nesse tempo. Nós não podemos dizer que servimos a Cristo só no tempo da bonança e pedir a Ele que nos dê essa graça, essa força, porque se porventura chegar um tempo difícil, Ele nos dê essa coragem de enfrentar. Que Deus lhe abençoe, e amanhã nós prosseguiremos falando do Cristo sempre Cristo, o autor, consumador da nossa fé, o Deus vivo, encarnado, que deu a vida por nós. Esse Deus vivo que se fez homem, foi naquela cruz morrer. Ele que se deu, ninguém o obrigou, Ele se deu, porque Ele ama nós, Ele nos quer vivos, salvos, eternamente com Ele na glória celestial. E é para lá que eu vou, e eu quero que você vá também. Não porque eu sou gente boa, mas porque Cristo, o bom, morreu por mim. E em Cristo nós terminamos. Um grande abraço. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, faça resplandecer sobre você o rosto dele, tenha misericórdia da sua vida, levante sobre você o seu rosto, que Ele lhe dê paz, muita paz.